Bem, pessoal, o Covid é uma doença que talvez nunca desapareça, né? A gente sabe que a pandemia ela vai chegar ao fim e isso está cada vez mais próximo, né? Por mais que eu tenha feito e falado aqui para vocês, nova onda, novos casos, a gente sempre viu claramente uma redução da gravidade do número de casos. Óbvio que é de forma geral, a gente vai ver gente morreu, né? Casos graves, mas na média, uma redução importante, né? Uma redução importante também de número de casos. Nessa onda não compara com as outras ondas que a gente viu, nem de internação, nem de mortalidade, né? Nem até em número de casos, né? E além disso, os casos que tem são casos bem mais leves, né? Mas tudo leva a crer que o vírus ele está se modificando, ele está acontecendo uma simbiose melhor assim com o nosso organismo, né? Que as pessoas pegam, elas às vezes passam de uma para outra, a pessoa tem pouco sintoma e claramente parece que a pandemia vai acabar, mas a Covid não vai desaparecer. Então, muito provavelmente a gente vai ver, vai ser inserido dentro do calendário da gente vacinal, as vacinas de Covid, né? A gente vai ver cada vez mais essas mutações surgindo, mas cada vez de forma mais leve. Tem que ficar atento a isso, porque pode ser que nesse meio tempo a gente tenha uma modificação de Covid que volte a apresentar formas mais graves. Então, esse alerta a gente vai ter que ter sempre, não tem muito jeito quanto a isso, né? E a gente também vai ter um cenário que o mundo todo vai estar mais conectado com isso e vai tomar ações de medida de saúde pública de forma coletiva. Talvez se teve uma grande falha na Covid, foi justamente por isso. O OMS falava uma coisa, os países seguiam ou não seguiam, às vezes a gente vê a governante negando que existia, tomando decisão às vezes de forma desordenada ou fora do contexto do que o mundo estava fazendo, e isso agravou de alguma forma a doença, né? Além disso, né, como a vacina foi surgida por indústrias privadas, os preços às vezes muito altos para diversos países que não compraram vacina até hoje, tem países de terceiro mundo ainda com a taxa de vacinação baixíssima, né, enquanto outros, né, como o Brasil, Estados Unidos e Europa já estão falando em quinta dose, tudo isso. Alguns desses países com a maioria da população sem ter tomado uma dose ainda, né? Então, essa questão que a gente vai ouvir ainda falar de Covid, eu não tenho dúvida nenhuma, a gente vai ouvir pelo resto de nossa vida falar de Covid, de forma bem mais leve, né? A vacina veio para ficar, então muito provavelmente a gente vai ter que tomar as doses de reforço, tudo isso, da mesma forma que acontece com a gripe, né? Mas a pandemia, a mortalidade, todas essas restrições, isso aí vai acabar, tá bom? Pode ser que tenha uma vez ou outra, uma nova onda, uma modificação, precise voltar máscara e tal. Aí fica o ponto de interrogação porque a gente não controla como as mutações acontecem, né? Mas que a gente vai estar mais protegido e não vai ter uma catástrofe tão grande como o Covid é o mais provável, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.